e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus queridos leitores, que acompanham juntamente conosco. Vamos para o momento do nosso devocional, que é a leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia em um ano. E estamos no livro de 1 Crônicas, começamos ontem. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, o 4 e o 5. Capítulo 3, Filhos de Davi. A gente percebeu que o início aqui de 1 Crônicas está falando só dos descendentes, das genealogias, né? E vamos continuar aqui. Aqui no meu título tá de Davi até o cativeiro. Pronto, no meu tá Filhos de Davi, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jeeslita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias seu filho e Zedequias seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos destes foram Maquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías, Atus, Igal, Baria, Nearias e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliacibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Descendentes de Judá. Os nomes bem complicados. Aqui tem genealogia das 12 tribos, Judá. Descendentes de Judá. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur,
Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Dibas, e era o nome da irmã deles, Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de o primogênito de Efrata e pai de Relém. Azul, Pai de Belém, né? Aqui tá Belém. É que o meu tá cortado, mas deve ser, se aí tá no seu Belém, deve ser Belém mesmo. Azul, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão e Efé, a Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izá e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Né? Tem uns que falam Jabes, né? Outros Jabez, mas como tem um Z no final, então por isso que eu estou pronunciando Jabez, mas Jabes também vale. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Mei. Este é pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías, o filho de Otniel, Atate. Meenotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, fundador do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá, Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifé, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra, Geté, Mered, Efé, Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai, Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazube, Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Simeão. Aqui está descendentes de Simeão. Aqui está só Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá.
e habitaram em Berseba, em Molada e em Azar-Sual, e em Bila, em Ezem e em Tolade, e em Betuel, em Orma e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, Azar-Zuzim, Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades, até Baal, estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, Jaacobá, Jezoias, Asaías, Adiel, Jezimeel e Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, e a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Refaías e a Uziel, filhos de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Descendentes de Ruben, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos. Versículo 2, gente. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Recaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pilesé, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra, fronteira de Gileade do lado oriental. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janaia e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri,
filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles e os agarenos, e todos quanto estavam com ele foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele, e levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos e 100.000 homens, porque muito caíram feridos, porque de Deus era a peleja. Então habitaram em seu lugar até o cativeiro. Manassés. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir e o monte de Hermon. Estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Senhor de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Alá, a Abor, a Ara e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. Glória a Deus. Por hoje são esses 3 capítulos, né? Por enquanto, a gente continua lendo, né, sobre genealogia, sobre descendência. Como eu falei ontem, às vezes alguém pode até achar ou pensar, por que a gente tem que ler, que saber disso? É porque tudo está registrado. A Bíblia não é um conto de qualquer historinha. A Bíblia são escritos reais, né? É uma história real. Então, por isso que tudo está registrado, né? Tem toda uma descendência, toda a história de um povo. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, pela providência desse dia. Deus bendito e amado, abençoa, livra e protege, Senhor, cada um que está acompanhando juntamente conosco. Derrama uma bênção especial sobre cada um, sobre os seus lares, sobre os seus. Meu Deus querido e amado, também, meu Senhor, visita os missionários, meu Pai, livrando e guardando os teus filhos de todo mal, de toda enfermidade, Senhor. Providencia todo o necessário para os teus servos. Meu Pai querido e amado, fica conosco, pois tudo nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.